Eu resisto muito a uma certa narrativa convencional das coisas, né, no teatro. Então, o meu caminho, assim, na arte, ele tá muito ligado a uma visão, digamos, quase que periférica, a um olhar oficial do que é o teatro, sabe? Do que é a arte, do que é a atuação. 5 dias depois que eu nasci, o meu pai faleceu. A minha mãe, ela se viu, né, ela é uma mulher com 7 filhos, numa cidade nova para ela. Ela só estava em Belo Horizonte há 2 anos, com uma recém-nascida e com um susto da vida, né? Meu pai é uma referência muito grande, assim, para minha família. Para mim, era um humanista. De alguma forma, ele sempre foi o responsável por trazer a memória da família, o que tinha vindo antes da gente ali. Minha mãe tinha um desejo, e meu pai também, antes de morrer, muito grande, que a vinda da nossa família para cá, para Belo Horizonte, trouxesse as possibilidades de uma formação melhor do que minha família poderia ter, escolar, lá no interior de Minas. E hoje eu consigo ver que quando eu decidi escrever um texto meu, eu mesma juntar um grupo e tudo, isso era para que eu conseguisse me ver e ver os meus na arte que eu fazia. Isso para mim é muito óbvio hoje. Afronta, então. Afronta. É agora, é agora, é agora. Afronta, então. Nosso encontro no processo de cura. Descolonize o pensamento. Eu estudei numa escola particular e, de novo, clássico, assim. Eu era, de novo, assim, uma das poucas alunas negras na sala. A minha negritude, ela não era muito tema de nada, assim, sabe? Ela não era muito falada. Minha família, ela encontrou as suas estratégias, assim, para sobrevivência. Acho que talvez as primeiras lições que se tinha com a minha mãe é de não deixar que ninguém te diminua. Tinha toda uma tentativa de educação por um empoderamento da mulher, assim, no sentido, você pode chegar onde você quer chegar, porque não tem outra alternativa. Ou você é uma mulher andar, porra, você não é, ou você não vai ser nada. A gente sempre conversava, assim, o fato de sermos negros, mas hoje eu consigo enxergar também o tanto que a gente também não conversou sobre isso, porque não dava conta. Nós somos negros, nós somos negras, isso é muito potente, isso pode ser muito bonito, mas precisamos falar mais do que isso. Bora trabalhar. Não existia tempo para fraquejar. Eu tive uma infância muito silenciosa, assim, bastante silenciosa. O silêncio não significa que você não esteja confabulando 1000 coisas e produzindo muito pensamento e produzindo fala, né? Acho que, de alguma forma, esse meu silêncio, assim, minha família sempre falava, por que você não faz aí um curso de teatro? Um pouco ligando o teatro à expressividade e tal, né? E aí eu me lembro que a primeira vez que eu entrei numa escola amadora de teatro, me familiarizei com um ambiente onde muitas pessoas juntas têm o desejo de construir algo em comum. Pessoas de corpos muito diferentes, homens, mulheres, homossexuais, heterossexuais. Então, eu comecei a fazer aula de teatro, assim, amador. E quando eu entrei numa escola técnica daqui, o Wagner, que sempre foi um cara muito militante aqui na cidade, me chamou e falou: você sabe que você é negra e que você é a única negra desse espaço? Você pensa nisso? Você já se olhou como negra nessa escola? Claro que eu entendia o que ele estava falando, mas não sabia o que fazer com aquilo. E dias aquilo ficou na minha cabeça, assim, batendo. E foram essas coisas que foram me acordando no sentido da querência de viver a minha negritude de uma forma mais consciente mesmo. Bateu uma responsa, né, assim. E é muito louco, né, porque quando você é negra, bate a responsa toda hora. Apesar de tudo isso, que essa lama que a gente vive hoje, né, a gente vive um momento muito
de uma força muito grande, assim, muito solar, assim. O feminismo negro, as reuniões negras, os agrupamentos, os projetos, eles, para mim, hoje, significam potência de vida e potência máxima. E, ao mesmo tempo, a gente continua tendo que ser forte e, ao mesmo tempo, a gente continua tendo que fazer muita coisa ainda, não dá para parar. Ser mulher negra hoje aqui no Brasil, uma mulher em lugar em vibração o tempo inteiro. Não tem como ser diferente, né? Quando eu estava estudando na escola de teatro, tinha que fazer uma cena do Chekhov, mesmo Shakespeare. Eu nunca me identifiquei com os personagens, assim. O imaginário que estava por trás daqueles textos clássicos, aquelas personagens, aquelas roupas, eram completamente estrangeiras para mim. Nada disso fazia parte do meu imaginário simbólico. Isso para mim hoje é tão nítido, assim, saca? Só que não existia como falar isso, porque nem eu sabia o que era aquilo. Num primeiro momento, o que me vinha era que eu tinha uma dificuldade, então a dificuldade era minha e eu tinha que dar um jeito naquilo. A Leda Maria Martins falou outro dia numa palestra, assim como negra brasileira, a gente é obrigada a falar no mínimo 3 línguas, né? Você tem que lutar também para dar conta e superar a língua do outro. Então, nesse sentido, na escola, mais uma vez eu fui tentar conquistar a língua do outro, entender esses clássicos, correr atrás de entender como o meu corpo faz uma aristocrata. Claro que eu estava com todas essas coisas reverberando em mim. Aí a primeira peça que eu fui escrever, olha só, aí tinha uma dona de casa, um lixeiro, um apanhador de cães doentes, figuras populares. De uma forma muito simples, isso aponta para mim que, é claro, isso era um desejo de ver um universo simbólico da minha vida dentro de um teatro que eu fosse fazer. E para fazer aquele texto e jogar a luz ao que realmente me interessava, eu precisava dirigir, sabe? Eu nunca pensei primeiro, eu vou dirigir uma peça ou eu vou escrever uma peça de teatro. Não. Eu primeiro pensei na minha necessidade vital de fazer ou de elaborar um objeto artístico que fosse radicalmente a minha vida. E, a partir daí, eu fui me engajando nessas funções. Não tenho necessidade de me colocar em gavetas as funções que eu faço. Eu crio assim, sabe? Às vezes dirigindo e atuando, às vezes igual muitas pessoas fazem. E estou preocupada cada vez mais em me limitar cada vez menos, sabe? E essa minha relação com a escrita, claro, me dá uma relação com o teatro de extrema autoralidade. Me aproximar dessas funções mais conceptivas, assim, que é direção, dramaturgia, me faz poder agarrar, sabe, a concepção do que eu faço. Isso não quer dizer um desejo de propriedade, né? Inclusive, essa propriedade pode ser extremamente coletiva, mas eu não quero perder a linha narrativa da minha história como artista. Não rola para mim, não tem outra possibilidade. Estou, assim, cada vez mais profundamente ligada, assim, a uma reflexão sobre o que a minha pretitude desenha de uma forma mais intencional na dramaturgia brasileira. O Vaga Carne, uma peça para mim muito importante, porque é um texto que eu escrevi e que eu acho que ele tem características novas para mim mesma, na minha escrita. Então, eu me sinto transformando em relação à escrita. O desejo de fazer a peça, ele se esgotaria se eu esperasse o tempo de buscar a grana para fazer, né? Através dos editais. Os meus parceiros toparam fazer também, tirando grana do bolso e tal. É a primeira peça que eu toco sutilmente e objetivamente ao fato do meu corpo ser um corpo negro. O corpo dissesse, me leia, eu não vou contar histórias sobre ele, eu não vou contar.
e começa a perguntar sobre o olhar do outro em relação a esse corpo. Mais do que uma ideia de peça, ela é exatamente assim sobre as coisas que eu venho fazendo no teatro, sabe? Através de determinadas estratégias de linguagem, eu busco criar um campo onde a minha existência ela pode ser plena, onde o meu corpo pode ser pleno. Ter mais gente preta assistindo Vaga Carne agora não é só porque a peça já existe um discurso mais intencional, assim, que passa por isso, mas não. Isso tem a ver com o nosso tempo, tem a ver com quem eu tenho estado, tem a ver com uma mobilização e uma articulação, na real, política mesmo, sabe? Que está rolando, assim, entre nós. O que eu busco, sinceramente, assim, ali, por exemplo, em Vaga Carne, que a peça seja um campo de experiência viva do corpo. E não é só de quem está em evidência na cena, mas do público também. A capacidade de tornar uma cena, não um acontecimento cênico, uma experiência coletiva, guardadas as devidas proporções e com a consciência de que nem se compara isso, mas para mim é a dimensão de certos rituais de terreiro que você vai, entende? Assim, não tem como você ser negro, você ser negra e não ter uma relação com a memória muito forte. A memória sobrevive nos nossos corpos, já que ela foi oficialmente, digamos aí, contada por quem tentou destruir esses corpos. Então é muita coisa que está arraigada, que tem a ver com esse percurso diaspórico, assim, das comunidades negras, né? Assim, é uma mistura tão profunda, é uma mistura de quem experimenta ou teve que experimentar tudo e daí produzir uma outra coisa que eu não sei nome, assim, mas que tá em outro tempo já. Que é exatamente o contrário dessa perspectiva do colonizador, que é uma só, né? Que é de quem vem para matar e pegar. É uma perspectiva de quem está do outro lado, é de quem recebeu o colonizador, sobreviveu a ele, aprendeu a música dele, não deixou a sua morrer, se apaixonou pelo colonizador, cuspiu nele, está correndo atrás para cuidar do que aconteceu no passado, ao mesmo tempo aqui no futuro, sabe que está tudo junto. São corpos poliglotas, assim, cheios de referência e mais resistentes, né? Não há outra opção. Afronta, então.